Um dos donos da construtora Andrade Gutierrez disse em depoimento à Polícia Federal que repassou 35 milhões de reais ao senador Aécio Neves por meio de contrato fraudulento. Sérgio Andrade foi ouvido em um inquérito que investiga se o tucano recebeu propina da Andrade Gutierrez e da Odebrecht para beneficiar as construtoras na obra da usina de Santo Antônio, em Rondônia. Segundo o empresário, para repassar o dinheiro ao senador, a Andrade Gutierrez fechou um contrato de fachada com a empresa de um amigo de Aécio em 2010. Ele disse no depoimento que foram pagos 35 milhões de reais. O senador negou qualquer irregularidade, afirmou que jamais conversou com Sérgio Andrade e que as doações das empreiteiras foram declaradas à Justiça Eleitoral. Disse ainda que ele não teve participação no leilão e nas obras da usina de Santo Antônio. A Andrade Gutierrez não quis comentar sob o argumento de que a investigação está sob sigilo. A Odebrecht disse que já reconheceu os erros e que está colaborando com a Justiça. Nesta semana, Aécio Neves virou réu por corrupção passiva e obstrução de justiça. Ele foi acusado pela Procuradoria-Geral da República de pedir 2 milhões de reais de propina ao empresário Joesley Batista, dono da JF, em troca de favores políticos e de tentar atrapalhar o andamento da Operação Lava Jato. E foi justamente Joesley, também em depoimento, que aumentou ainda mais o desgaste do tucano. O empresário disse à Polícia Federal durante a semana que repassou 110 milhões de reais ao senador durante a campanha dele à presidência da República em 2014, em troca de apoio nos negócios do grupo JIF. O pagamento teria sido dividido entre os partidos que apoiavam o candidato na campanha eleitoral. Joesley deu detalhes de como foi feito o pagamento: 64 milhões para o PSDB, 20 milhões para o PTB, 15 para o Solidariedade e outros 11 milhões para as campanhas de políticos que apoiaram o tucano na disputa pela presidência. Segundo Joesley, após a eleição, Aécio pediu mais 18 milhões de reais para cobrir dívidas de campanha. Joesley Batista ainda entregou aos investigadores uma planilha com uma relação das doações e também notas fiscais e recibos para comprovar os pagamentos. Em relação às declarações de Joesley Batista, a defesa de Aécio Neves disse que, mais uma vez, o empresário está mentindo para tentar manter o acordo de delação premiada. Esclareceu que os 110 milhões de reais foram doações eleitorais oficiais registradas no TSE a 13 partidos políticos, não havendo nenhum repasse ao senador, e que Aécio jamais atendeu a qualquer interesse do grupo JIF. A defesa do atual presidente do PSDB, Geraldo Alckmin, disse que cabe a Aécio Neves, presidente da legenda em 2014, esclarecer o repasse ao partido citado por Joesley Batista. O presidente do PTB, Roberto Jefferson, afirmou que as doações recebidas da JF foram indicadas por Aécio e declaradas à Justiça Eleitoral. O Solidariedade disse que não recebeu recurso ilegal. O presidente Michel Temer recebeu lideranças políticas hoje pela manhã em sua casa, na zona oeste de São Paulo. O pré-candidato do MDB ao Palácio dos Bandeirantes, Paulo Scaff, se reuniu hoje com o presidente Temer. Na saída, falou sobre possíveis apoios na disputa estadual e ainda brincou com a possibilidade de João Dória ser o seu vice. Se o Dória quiser ser candidato na nossa chapa, seja bem-vindo. O senhor é a primeira opção, né? Cabeça de chapa, né? Nós somos candidato a governador. Temer também recebeu o governador de São Paulo, Márcio França. França, que é pré-candidato ao governo do estado, saiu sem gravar entrevista. Questionado se tratou da eleição com o presidente, o governador respondeu apenas que só conversou sobre a administração de São Paulo. Depois do intervalo, como o mundo reagiu à decisão da Coreia do Norte de suspender os testes nucleares? O presidente Donald Trump elogiou a iniciativa. O Rede TV News volta já já. Em São Paulo, uma família foi feita refém dentro de casa por assaltantes que se passaram por funcionários de uma operadora de TV a cabo. O crime aconteceu depois que a moradora solicitou uma visita técnica da empresa. Vários pertences foram roubados e os criminosos conseguiram fugir. Roupas, aparelhos eletrônicos e todas as joias que estavam neste cofre foram levadas. Um prejuízo total de mais de R$400 mil. 5 homens participaram da ação que aconteceu nesta casa em um bairro nobre da Zona Oeste de São Paulo.
A vítima preferiu não se identificar. Ela contou que os assaltantes se apresentaram como funcionários de uma empresa de TV a cabo. Entraram, se identificaram, estavam com crachás, tinham uma ordem de serviço em mãos e os equipamentos que, teoricamente, eles trariam para poder fazer a avaliação de onde estava interrompido este sinal. Assim que entraram na casa, os criminosos renderam a moradora e a empregada doméstica. Elas foram algemadas e amordaçadas enquanto os bandidos roubavam a residência. O mais impressionante disso tudo é que a própria moradora entrou em contato por telefone com a empresa para solicitar uma visita técnica. O atendimento foi agendado para sexta-feira, às 2h da tarde. E, para o espanto dela, foi exatamente nesse dia e horário que os criminosos chegaram. Na verdade, o sinal da NET ele sumiu aqui de casa no final da quinta-feira. E eu fiz os testes cabíveis aqui dentro da casa e o sinal não se restabeleceu. Entrei em contato com a NET, abri a ocorrência e fizemos também, inclusive, os testes online e eles também não conseguiam identificar e sugeriram a visita técnica. Eu tenho todos os protocolos da NET, que a NET me encaminhou via e-mail, que eu solicitei, para o atendimento. Então, na hora do evento, a hora que eles entraram na casa, eles tinham o meu número de celular, porque eu fui contactada via celular e chamada pelo meu nome, dizendo que a NET estava entrando na casa. Segundo o especialista em segurança da Rede TV, Jorge Lordello, o crime foi planejado. O que a gente pôde levantar é que armaram uma verdadeira arapuca contra essa família. Eu pude identificar que o fio que liga essa operadora de TV foi cortado um dia antes do crime, obrigando a família, é óbvio, a entrar em contato via telefônico com a operadora para realizar o conserto. O grande problema é que as pessoas vieram no horário marcado, as pessoas vieram com a roupa da operadora juntamente com um crachá, ou seja, sabiam dados que seria impossível saber se não tivesse uma informação oriunda de dentro da empresa que presta esse tipo de serviço. Antes de fugir, o grupo ainda roubou o HD com a gravação das imagens do circuito interno da casa. O caso foi registrado nesta delegacia como roubo consumado. Hoje, peritos foram até o local e colheram impressões digitais. Câmeras de segurança da região também podem ajudar a esclarecer o caso. Em nota, a empresa NET informou que está ciente do caso e que vai colaborar com as investigações. E agora vamos ver o que vai ser destaque no programa Operação de Risco de hoje. Você que está assistindo ao Rede TV News não pode perder no Operação de Risco de hoje a ação dos policiais da Força Tática de São Paulo, que realizaram um parto emocionante. Estamos indo apoiar policiais da região do Campo Limpo. É uma ocorrência de uma parturiente. Já está em trabalho de parto, bolsa estourada, né? Como estamos próximos do local, vamos tentar dar esse primeiro apoio aí. A equipe chega no local do chamado. A residência é essa aqui? Sim, senhor, lá em cima. Beleza. Boa noite, boa noite. Tudo bem? Tá saindo, bebê. Quem que é o parente dela? Tia, parente. Irmãos. Tá bom. Senhora é tia? Ainda não, tá saindo, tá saindo. Tá saindo. Tá saindo. Isso, vai. Isso. O policial já tá lá com ela. Faz força. Você tá falando com quem? Com a moça do SAMU. É daqui a pouco, logo após o Rede TV News. O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro anunciou hoje que a Polícia Civil vai fazer uma reprodução simulada da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Os dois foram assassinados no dia 14 de março. Quem tem as informações pra gente é a repórter Melina Saad. Oi, Melina, boa noite.
Boa noite, Rosana. O secretário de Segurança, o general Richard Nunes, disse que a reprodução simulada já está marcada para o início de maio, mas que ainda faltam alguns detalhes, alguns acertos técnicos. Essa declaração foi dada durante um desfile cívico em homenagem ao Dia de Tiradentes. A ideia é fazer disparos reais, ouvir testemunhas para tentar esclarecer o caso. Mais de 100 ligações foram recebidas pelo Disque Denúncia e agora a gente vai ouvir o que o general disse sobre o assunto. Nós estamos trabalhando muito para investigar esse crime e é uma investigação complexa que demanda uma série de produções de prova. Então, estamos num ritmo que tem que ser dado com seriedade, com serenidade, porque o que a gente precisa é chegar aos autores desse crime e efetivamente levá-los a julgamento. Em Ouro Preto, Minas Gerais, a viúva de Marielle Franco foi homenageada na entrega da tradicional Medalha da Inconfidência. O evento foi marcado por protestos contra a prisão do ex-presidente Lula. Marielle Franco foi homenageada com um vídeo exibido na abertura da cerimônia. Em seguida, a companheira dela, Mônica Benício, recebeu a grande Medalha da Inconfidência das mãos do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. O motorista da vereadora, Anderson Gomes, executado junto com Marielle, também foi lembrado. A viúva Agatha Reis recebeu a medalha. Outras 168 personalidades e instituições consideradas importantes para o desenvolvimento de Minas Gerais e do país foram homenageadas. Do lado de fora, na Praça Tiradentes, um ato contra a prisão do ex-presidente Lula marcou a cerimônia, que contou com a presença da presidente do PT, Gleisi Hoffmann. A companheira de Marielle falou durante a manifestação e ressaltou a luta pelos direitos humanos, uma das principais bandeiras da vereadora. A pauta dos direitos humanos não será calada com a morte física do corpo de Marielle, porque não é destruindo o corpo que nós vamos deixar destruir os sonhos. Continuaremos ocupando as ruas, as praças e levando o legado de Marielle à frente, porque Marielle vive. O padrasto de um menino encontrado morto em 2015 dentro de um freezer foi preso nesta madrugada por tráfico de drogas no centro de São Paulo. Mizi Shabani, de 29 anos, foi acusado de participar da morte do enteado Ezra, de 7 anos. A mãe confessou ter matado o menino e escondido o corpo no freezer. À época, o casal fugiu para a Tanzânia, na África, mas acabou preso pela Interpol e trazido ao Brasil. Shabani respondia em liberdade pelo crime de ocultação de cadáver. Agora, o tanzaniano que está preso também vai responder por tráfico de drogas. A busca por um francês desaparecido no Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira, em São Paulo, mobiliza 100 pessoas, entre bombeiros e voluntários. Helicópteros e cães farejadores tentam localizar Eric Velterlin, de 54 anos, que pegou uma trilha e sumiu na última segunda-feira. Os bombeiros encontraram o carro do esportista na base do pico. O artista circense Pablo Martins, preso como miliciano há 14 dias, deixou a cadeia em Bangu, no Rio de Janeiro. Ele teve a prisão preventiva decretada junto a outras 158 pessoas após a operação de combate à milícia em uma festa na Zona Oeste. Pablo é o primeiro do grupo a ser solto. Parentes alegam que outros dos presos também são inocentes. Um homem foi assassinado hoje em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. O crime teria ocorrido por causa de uma briga por herança. O repórter Ed Polo acompanhou o caso e fala agora ao vivo com a gente. A polícia já tem informações sobre o caso, Ed? Boa noite, Augusto. Boa noite, Jatobá. Boa noite a todos. A polícia trabalha com um único suspeito. Ele se chama Emídio Perrella, que é irmão da vítima. Ele foi trazido para essa delegacia, prestou depoimento, apresentou um álibi e foi embora. Pesa contra ele, Augusto, não depoimento, uma dica importante. E é justamente da Vânia Oliveira, que era mulher do Marcelo, que morreu exatamente onde nós estamos mostrando aí no volante. Por volta das 11 horas da manhã de hoje, um carro preto parou exatamente ao lado aqui do casal, baixou o vidro e fez 4 disparos. Provavelmente com uma pistola 9mm. Os tiros atingiram o casal, ele morreu, ela foi atingida, mas antes de perder a consciência, antes de ser levada para o hospital, onde ela está internada em estado grave, ela disse ao policial que a socorreu que quem atirou no casal foi exatamente o cunhado dela, que é o Emídio Perrella. Tudo isso em função de uma herança. Os irmãos brigavam por uma disputa de 4 imóveis em São Paulo.
Segundo informações, o Emídio queria ficar com todos os imóveis, Marcelo queria dividir. Isso seria decidido agora na quarta-feira que vem pela Justiça, mas não deu tempo. Marcelo morreu e o Emídio, o principal suspeito, está agora na mira da polícia. Toda a ação foi gravada pelo circuito do trânsito do local onde aconteceu o acidente. A polícia já tem essas imagens, já identificou o carro. Essas imagens serão trazidas aqui para a delegacia, encaminhada depois, na segunda-feira, para o DHPP. E com isso, a polícia espera solucionar esse crime bárbaro. O próprio Emídio também irá se apresentar para um novo depoimento e até quarta-feira, Augusto e Jatobá, esse caso deve estar solucionado. Tudo isso, irmão mata irmão, provavelmente por causa de uma herança que não estava aí bem acertada. De Osasco, Ed Polo, para o Rede TV News. Vamos falar do tempo agora? São Paulo bateu um novo recorde de frio durante a madrugada. O sábado começou com apenas 13,8 graus, mas durante a tarde o sol apareceu e fez calor. E será que continua assim? Quem vai contar pra gente é a Gabi de França. Oi, Gabi, boa noite. Boa noite, Rosana, Augusto. Ótima noite para você de casa também que está nos assistindo. Olha, o friozinho continua, ele diminui um pouco, mas o friozinho continua principalmente de manhã. E à noitinha, durante a madrugada, mais à tarde o sol brilha. E olha, o domingão vai dar para aproveitar bem, porque a gente vai ter muito sol e calor em boa parte do Brasil. Vamos fazer um passeio então, começando pela cidade de São Paulo, onde a mínima para amanhã é de apenas 13 graus, na segunda 15, máxima de 26. O sol está garantido durante o dia todo. Em Florianópolis vai dar praia, viu? Máxima de 28 graus no domingo e também na segunda-feira. Na segunda tem chance de chuva, mas é chuva fraca e bem rápida. Agora lá em Maceió, olha só, domingão, chuvoso, chove o dia todo. Na segunda-feira pode ser que o sol volte a aparecer, mas ainda assim tem previsão de chuva e é chuva forte. Vamos lá para o Nordeste, então, porque tem alerta aí para temporal, né? Chuva que dura o dia todo, desde o Pernambuco até Alagoas, tá? E é chuva que pode causar transtornos, então fica aí o alerta para todo mundo. No restante do Brasil, o sol brilha em todas as regiões aqui, mesmo onde tem previsão de chuva. As pancadas de chuva continuam, principalmente durante a tarde, aí depois o dia ensolarado aqui no Maranhão, nos estados do norte do Brasil e também no Rio Grande do Sul, chuva que vem principalmente à tarde. Nessas áreas em amarelo do mapa, tem que ficar firme, seco, nada de chuva, desde o norte de Santa Catarina, Paraná, até aqui o Mato Grosso, também entre São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, até áreas aqui do interior do Nordeste. E os próximos dias continuam assim, viu? Isso acontece por conta de uma massa de ar seco que ganha força, principalmente no centro-oeste e no sudeste do Brasil. E aí, gente, tem que ficar em atenção para a baixa umidade do ar. Em São Paulo, olha só, a qualidade do ar ficou bem abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde. E aí, a gente tem que ter atenção, principalmente com idosos e crianças, né? Cuidados aí redobrados, porque olha só como amanheceu a cidade de São Paulo hoje, com uma faixa de poluição. Tempo seco, os poluentes, né, ficam mais concentrados aí na atmosfera. Bom, fica aí dado o recado, eu fico por aqui. Se você tiver alguma dúvida aí da previsão do tempo, é só clicar no site da Rede TV. Uma ótima noite para você, gente. Tchau, tchau para vocês. Obrigado, Gabi. Tchau, Gabi. Líderes de Estado de todo o mundo repercutiram a decisão do ditador Kim Jong-un sobre a suspensão de testes nucleares anunciada na Coreia do Norte. Quem traz as informações é o correspondente Luciano Júnior. Foi uma surpresa e desta vez boa. Um anúncio feito em edição extraordinária na TV estatal em rede nacional informou a decisão do jovem ditador norte-coreano de suspender os testes nucleares no país. Kim também confirmou o fechamento da base de Punggye-ri, de onde partiram os 6 testes nucleares realizados desde 2006. Isso porque, segundo ele, seu país já passou a dominar a tecnologia de produção desses armamentos. A notícia foi recebida com bons olhos por parte das lideranças de todo o planeta. Donald Trump foi o primeiro a se pronunciar. Na rede social, disse ser essa uma notícia boa para a Coreia do Norte e um grande progresso para o mundo. Trump foi além e disse que está ansioso pelo encontro que terá com Kim Jong-un no próximo mês. Na China, a notícia também ganhou espaço nas redes de televisão. E nas ruas, otimismo por parte dos chineses. Esta jovem diz que a paz regional ou mundial é boa para todos no planeta.
Ainda mais agora que a China está mais concentrada em seu desenvolvimento econômico. Ter um vizinho em paz, a longo prazo, é muito importante. O Reino Unido também aprovou a decisão. Através de um comunicado oficial, o Ministério do Exterior avaliou a decisão como positiva e afirmou que espera que isso seja um esforço de boa-fé para negociações. A União Europeia celebrou a notícia. Agradou a maioria, mas não foi unanimidade. O Japão, que esteve na rota de alguns mísseis nucleares lançados próximo ao seu litoral este ano, preferiu ser cauteloso ao analisar a decisão do líder norte-coreano. O anúncio da Coreia do Norte é um avanço positivo, que é crucial. No entanto, é saber como isso levará ao desmantelamento completo, verificável e irreversível de armas nucleares e de destruição em massa. Eu vou ficar atento a isso. Os vizinhos sul-coreanos também usaram de ceticismo para avaliar a novidade. Alguns são mais radicais e chegam a duvidar da credibilidade desta decisão. Eu não confio no que eles dizem. Eles estão sendo hipócritas e acho que estão fazendo isso para evitar mais problemas causados pela pressão internacional e suas sanções. Já o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, que vai se encontrar na próxima semana com Kim Jong-un, divulgou um comunicado onde classificou como um progresso significativo para a desnuclearização da Península Coreana, a decisão do regime de Pyongyang. De Paris, Luciano Júnior para o Rede TV News. Na Síria, agentes da OPAC, a Organização para a Proibição de Armas Químicas, chegaram à cidade de Douma neste sábado para investigar o suposto ataque com substâncias tóxicas do último dia 7. A chegada dos inspetores à região foi anunciada por meio de um comunicado do ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov. Desde o último domingo, representantes da OPAC tentavam acessar a área, mas eram impedidos. Uma comitiva da ONU chegou a ser surpreendida por um tiroteio. As investigações devem apontar o que realmente aconteceu no suposto atentado com gás mostarda, que deixou mais de 40 mortos e pelo menos 500 feridos. O ataque foi atribuído ao governo de Bashar al-Assad, que nega as acusações. No Paraguai, os eleitores vão às urnas neste domingo para eleger o presidente que vai governar o país pelos próximos 5 anos. O favorito, de acordo com as pesquisas, é o governista Mário Abdo Benítez, do Partido Colorado. O maior concorrente dele é o candidato liberal Efraim Alegre, apoiado pela coalizão de centro-esquerda. A votação terá apenas um turno. Os paraguaios também vão eleger um novo Congresso, além de 17 governadores. A Índia aprovou uma lei rigorosa para casos de estupro em crianças com menos de 12 anos. Os condenados agora receberão pena de morte. A decisão é uma emenda da Lei de Proteção de Crianças dos Delitos Sexuais e foi aprovada após uma onda de protestos no país que pedia justiça no caso de uma menina de 8 anos que foi sequestrada, torturada, estuprada e morta. 8 pessoas estão sendo julgadas por envolvimento no crime. A rainha britânica Elizabeth II completa 92 anos neste sábado e, seguindo a tradição, a data foi celebrada durante o dia com 41 tiros de canhão no Hyde Park e 62 na Torre de Londres. Agora à noite, a monarca seguiu com a família real para o Royal Albert Hall, em Londres, para um concerto que contará com a presença de vários artistas, entre eles a australiana Kylie Minogue, Sir Tom Jones, Craig David e Shawn Mendes. Elizabeth nasceu em 21 de abril de 1926, mas também celebra o aniversário em uma cerimônia oficial em junho. Ela se tornou a monarca e chefe de Estado viva com mais anos de reinado. Até agora, são 66 anos. Nos Estados Unidos, a atriz americana Alison Mack pode receber pena de prisão perpétua. Ela foi detida nesta sexta-feira por envolvimento com um grupo de tráfico sexual e trabalho escravo. Alison é conhecida principalmente pela atuação na série Smallville, onde interpretava a personagem Chloe Sullivan. Ela é acusada de ter recrutado mulheres para um grupo de orientação feminina chamado NXIVM. A organização de autoajuda era, na verdade, uma seita perigosa que promovia cultos sombrios.
As vítimas eram obrigadas a realizar trabalhos forçados e se tornar escravas sexuais, chegando a ter a pele marcada com as iniciais do líder do bando, Kate Raniere. Ellison seria uma figura essencial para o funcionamento do esquema, que, de acordo com as investigações, contava com outras atrizes de Hollywood. Raniere, o líder do bando, foi preso no mês passado em Puerto Vallarta, no México, e deportado para os Estados Unidos. A assessoria da atriz ainda não se pronunciou sobre o assunto. E agora é hora de falar de esporte aqui no Rede TV News. Pois é, Rosana, tarde de emoção aqui na tela da Rede TV. Quem está conosco aqui é o Fernando Fontana, conta tudo pra gente. Teve grito de campeão hoje, né, Fernando? Boa noite. Boa noite, Augusto. Boa noite, Rosana Jatobá. Teve sim grito de campeão, foi do Ribeirão Preto, que venceu o Itapetininga por 3-1 e foi campeão da Superliga B. Inclusive levantou a taça diante da torcida, porque a final foi em Ribeirão. Lembrando que as duas equipes já estão classificadas para a Superliga A da próxima temporada. O repórter João Paulo Vergueiro estava em Ribeirão e vai trazer tudo o que aconteceu no jogo pra gente. Manda ver, JP! Ele disse que ainda está com voz, a gente vai testar isso, porque afinal de contas vibrou e comemorou demais, Giovani, esse título da Superliga B. Que jogaço e especialmente que partidaça você fez, parabéns. Cara, foi um jogaço, a equipe de Itapetininga, sempre nos nossos encontros, sempre saiu faísca, sempre foram jogos bonitos. E especialmente fico muito feliz em ter desempenhado bem o meu papel em todos os fundamentos e ter contribuído nessa vitória para essa torcida maravilhosa. Aqui a casa estava cheia, o espetáculo foi lindo. Então até mesmo a torcida de Itapetininga, a equipe de Itapetininga está de parabéns, mas em especial a nossa equipe, a nossa torcida, esse merece os parabéns. Parabéns por mais uma conquista, afinal de contas, Ribeirão Preto venceu também a Taça Prata. E lembrando que você não perde absolutamente nada da Superliga Feminina também. Amanhã, domingo, a partir da 13h, tem a grande decisão. Praia Clube contra o Sesc Rio de Janeiro. De novo, reforçando, encontro marcado à 13h. Um grande abraço para você, Fernando Fontana. Valeu, JP, um grande abraço para você. Também começou a segunda rodada do Brasileirão da Série A. 2 jogos aconteceram neste sábado. O Flamengo venceu o América Mineiro por 2-0 na despedida do goleiro Júlio César. E a equipe do Bahia ganhou do Santos por 1-0. O jogo aconteceu na Fonte Nova. Vamos ver o gol do tricolor baiano. Escanteio para o Bahia. Elton desviou de calcanhar e Júnior Brumado bateu no contrapé do Vanderlei. Depois do tropeço para o Inter na primeira rodada, nada melhor que somar 3 pontinhos em casa, né? Rosana tá feliz da vida com o Bahia. E por falar em Rússia, na Rússia, sábado foi marcado pela inauguração de mais 2 estádios para a Copa do Mundo. A Arena Volgogrado, com capacidade para pouco mais de 45 mil pessoas, e a de Mordóvia, para 44 mil. Agora só falta finalizar uma obra para que todas as 12 arenas do Mundial estejam prontas. A previsão é que o estádio de Samara abra as portas até o final de abril. O Brasil vai jogar as oitavas de final nele, caso se classifique em primeiro na fase de grupos. Se ficar em segundo, só vai jogar na cidade se chegar às quartas de final. Por hoje é só, ficamos por aqui. Boa noite a você, Rosana. Boa noite, Augusto. Boa noite, Fernando. Obrigado, Fernando Fontana. Obrigado. Olha, morreu hoje, aos 89 anos, o diretor de cinema Nelson Pereira dos Santos. O cineasta estava internado com pneumonia no Hospital Samaritano, em Botafogo, zona sul do Rio. Durante a internação foi constatado um tumor no fígado que causou a morte do diretor. Sua vasta filmografia inclui diversas adaptações literárias, documentários, filmes e minisséries. O diretor é considerado um dos precursores do movimento do cinema novo. Como cineasta, Nelson dirigiu mais de 20 filmes, entre eles marcos da cultura nacional como Rio 40 Graus, o mais inovador dos filmes dos anos da década de 1950 no Brasil. Um dos seus mais ambiciosos projetos foi Vidas Secas, com roteiro baseado no livro homônimo de Graciliano Ramos. Em 2006, Nelson foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. O velório do cineasta está marcado para segunda-feira, na própria Academia Brasileira de Letras, no Rio. O enterro vai ser no Mausoléu dos Acadêmicos, no cemitério São João Batista, em Botafogo. Nelson deixa 4 filhos e 5 netos. Embarcações de tirar o fôlego estão em exposição no maior evento náutico da América Latina. É o Rio Boat Show.
luxo e sofisticação. Com tantos barcos à beira da Baía de Guanabara, fica difícil escolher o mais bonito. Eu tenho um barco de 36 pés. Eu vim aqui hoje para ver um de 40, 42 pés. Eu vim procurar e estou vendo bastante aqui. Além de conhecer as embarcações e as novidades do mercado, é possível fazer um test drive. Leonardo veio de Brasília só para o evento. Eu tenho barco em Brasília e vim ver quais são as novidades que está tendo nessa feira. A gente já pensa em levar um barco daqui do Rio. Quem sabe, né? Preparado eu vim. São mais de 100 barcos de diversos tamanhos, estilos e preços. Vontade de tê-los todos na minha mão, em poder guiá-los. Nós estamos em um dos iates mais caros da feira. Ele tem 265 metros quadrados e uma estrutura para até 11 pessoas dormirem. Mas para ter um desses à sua disposição, paradinho aqui na Marina da Glória, é preciso desembolsar 23 milhões de reais. O barco tem uma ampla sala, cozinha, 4 suítes e no andar de cima ainda tem uma banheira de hidromassagem. Os organizadores esperam vender pelo menos 200 barcos, 30 a mais do que no ano passado. Rio de Janeiro é mágico, né? Tudo que acontece no Rio de Janeiro, a magia predomina. Esse clima é ótimo para quem quer comprar um barco, para quem quer passear. Todo esse nosso, essa natureza maravilhosa que tem aqui favorece muito. Então você pega um barco aqui para curtir o que a gente tem de melhor, que é a natureza. O Rio mostra isso. A gente baba e vê se dá para alugar para dar um passeio. Tá aí um iate mais lindo que o outro, né, Rosana? Pois é, mas até de caiaque eu vou, numa boa, viu? Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Uma boa noite para você.